Pessoal, bem-vindos novamente ao canal Consultor LGPD, webinário LGPD, que vai falar somente da Lei Geral de Proteção de Dados, nossa querida amada. Adeus ano velho, feliz ano novo, e agosto já está na porta e a lei entra em vigor. Ela não foi adiada, nada mudou. Então, agosto, calma aí que logo está chegando. Poderia falar sobre vários outros assuntos, mas não, esse webinário é focado em privacidade e proteção de dados. Notícia fresquinha, toda semana, entrevista com profissionais top, igual o Rafael que a gente vai conversar agora. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá dando bobeira, igual as empresas que estão achando que vai adiar LGPD, viu? Se inscreve aqui. E hoje o nosso convidado... Antes de te apresentar, Rafael, eu vou dizer como que você apareceu aqui. Foi algo muito engraçado. Eu estava já assim, recebendo uns materiais de ferramentas milagrosas que a gente iria instalar e a empresa ia ficar 100% compliance com a LGPD. Eu ia lá, olhava e falei, nossa, que mágica é essa? Meu Deus, que milagre, o que é isso? Aí eu ia lá, olhava, criptografia no banco de dados. Então é isso, então a LGPD surgiu por causa de criptografia no banco de dados. Fala assim, nossa, nada a ver. E aí, eu, semana passada, de repente, o cliente me diz assim, Lamara, na tua proposta aqui, cadê a ferramenta? Falei, ferramenta do quê? A gente está falando de criptografia, você está prestando uma gestão de serviços lá para os direitos dos titulares, né? Um DLP, um AF, o que seria? De que ferramenta que você está falando? Nós podemos ver, colocar, né, de acordo com a tua necessidade. Não, eu estou falando daquela que a gente vai instalar e a gente vai ficar compliance com a LGPD. Então, pessoal, o Rafael postou um artigo maravilhoso no LinkedIn falando disso, e a hora que eu bati o olho, eu falei assim, nossa, eu preciso convidar ele para conversarmos sobre as ferramentas milagrosas da LGPD. Rafael Carboni, ele é sócio-gerente na TOTUS Juriti. Seja muito bem-vindo e obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto. Bom, para me apresentar um pouquinho, eu sou o Rafael Carboni, tenho aí 20 anos de experiência na área de tecnologia. Eu comecei, a minha origem aí foi mais voltada na área de infraestrutura, implantação de serviços de e-mail, trabalhei com rede Novell, e aí ao longo do tempo me especializei em segurança e há uns 10 anos eu venho trabalhando como consultor, tá? A franquia da TOTUS, que eu sou sócio, a gente tem um nicho segmentado, a gente atua especialmente em escritório de advocacia, então nós temos só um tipo de cliente, e a gente acabou se especializando nesse tipo de cliente. E ao longo desse tempo, a gente acaba fazendo não só, apesar de ser TOTUS, a gente não faz só consultoria de software. Então a gente acaba sendo um consultor de negócio para os nossos clientes e acabo participando de comitês, porque os escritórios acabam não tendo uma estrutura de TI, porque não faz parte do core deles. Uhum. Então eu acabo sendo o comitê, fazendo parte do comitê de TI com outros sócios e advogados do escritório e apoiando nessas decisões de projetos para o próximo ano, fazendo o plano diretor de investimento em TI e assim por diante. Tá? Então, eu acabo participando muito das decisões e de sugestão de projetos para os próximos 1 ou 2 anos, junto com os nossos clientes. E aí que isso começou a surgir aí em meados de 2018, já quando se instituiu a GDPR na União Europeia, alguns clientes que trabalham com clientes internacionais começaram a falar, olha, o que eu preciso pôr aqui no orçamento do ano que vem para eu ficar pronto para a GDPR. Aquilo me acendeu uma luz. Eu falei assim, mas por que? Será que sou eu? Primeiro eu quero ver o que é isso. Vou estudar. Vou ver o que é isso para ver o que a gente põe no orçamento para vocês ficarem em compliance com o GDPR. E comecei a procurar algumas coisas e não tinha muito material. E deparei com o LGPD que estava ali no auge da lei sancionada, da prestes a ser sancionada. E comecei a pesquisar algumas coisas e me interessei pelo assunto. Foi aí que eu comecei
a partir um pouco para o assunto de privacidade, de dados pessoais, e comecei a gostar, mas não tinha muito conteúdo, coisas pouco abrangentes. Fui atrás de alguns cursos, aí encontrei a certificação da Exim para DPO, me interessei, comecei, até acho que a gente fez a turma junto aí, né? As turmas da carreira aí de certificação, a gente participou junto dos treinamentos, dos finais de semana aí. E gostei muito. É um assunto muito abrangente, apesar de ser uma lei bem enxuta, uma lei rápida de você praticar a leitura. Recomendo a todos que leiam com atenção cada artigo, porque não é uma lei difícil, apesar de entender a lei para nós que não somos do rumo jurídico, é um pouco mais complicado, mas ela é uma lei que, se olhar com carinho, não é complexa de entender, só que ela dá uma abrangência de interpretação muito grande, tem muitas coisas que são bem genéricas, que dá bastante discussão, e é o que tem acontecido aí nesses 2 anos, desde que a lei foi promulgada, né? E estamos nesse período aí de adaptação. Então, esse é um pouquinho aí da minha história em relação à minha carreira e como que eu vim acabar parando aqui nessa questão de LGPD. As perguntas, com as necessidades vindo dos clientes, eu acabei indo atrás disso. E aí uma curiosidade que surgiu no comitê de TI. Então, aí também foi um ponto que chamou a atenção. Por que isso aqui no comitê de TI? E aí, isso já dá um gancho para toda a nossa história aí, que motivou eu escrever o artigo. Certo, e eu acho até que um pouco disso que você mencionou, que tem coisas na nossa lei que estão muito ainda alto nível, né, em comparação com a GDPR, ela, sim, tem muita coisa que foi inspirada, está muito parecido, mas ela é menor, ela está reduzida e tem pontos ainda que está deixando a gente em dúvida, dá brecha para muitas interpretações. Talvez seja nisso que muitos colocam essas soluções milagrosas, as soluções mágicas. O sistema, a ferramenta que você vai instalar, configurar e vai fazer acontecer e vai te deixar compliance. Me fala aí, Rafael, conta pra gente a verdade. Existe esse sistema? Você vai fazer uma promoção especial para quem está escutando a gente aqui hoje? Como é que funciona isso daí? Bom, não vamos criar suspense, né? Não vamos criar agora, depois dos comerciais. Bom, não existe uma ferramenta, tá? Então, acho que até no artigo de entrevista, logo no começo, existem ferramentas que vão apoiar, que vão suportar, mas a ferramenta ideal, as ferramentas que vão ser utilizadas, vão ser analisadas mais do meio para o final de um projeto de adequação. E não adianta. Hoje, as empresas de softwares, de segurança, de hardwares, de appliances, estão se aproveitando do mote LGPD para empurrar isso, porque as empresas, se olhar qualquer evento que você participe, qualquer post que você faça sobre o assunto, as coisas enchem. Eu participei de uma feira no ano passado voltada para o segmento jurídico. Eu me assustei com a quantidade de palestras sobre assuntos de privacidade. É um evento que ocorre todo ano. E dificilmente você via, tinha uma palestra de segurança, uma palestra. Se você olhar, tinha um painel inteiro, um dia inteiro, só falando de privacidade e proteção de dados. Então, a preocupação sobre o assunto está muito alta nas empresas e pouco conhecimento. E algumas empresas estão se aproveitando disso e fazendo essas propagandas enganosas, do meu ponto de vista. Porque ele fala, olha, aqui totalmente aderente ao LGPD, você vai implantar, fique seguro. De um ponto de vista, a ferramenta ela pode ser aderente. Sim. Só que não quer dizer que eu implantar uma ferramenta aderente, eu estou ficando compliance. É totalmente ao contrário disso. Então, acho que o que eu quis destacar no meu texto foi dizer que... E o que me chamou a atenção, inclusive, durante essas reuniões que eu venho fazendo com os meus clientes nessa questão de orçamento, aí todo mundo, né? Depois dessa primeiro que me chamou a falar de GDPR, quando apareceu a LGPD, todo mundo começou a ligar e era uma conversa assim, o que vocês vão fazer? A gente como prestador de software e não ali como consultor. Que software? O que vocês como prestador de software estão se movimentando? Falei, olha, a gente como prestador de software estamos preparando software para ficar adequado, mas não é por aqui. Não é por aí. Foi isso que, durante toda a parte de preparação,
foi o que eu descobri, que a parte de software acaba sendo um pedacinho. A adequação LGPD está muito mais envolvida com o processo, mudança cultural das pessoas, o envolvimento de privacidade como um todo. E a ferramenta entra como um apoio, como um subsídio para você conseguir aplicar as suas regras, as suas políticas como ferramentas. Então, não adianta eu sair lá comprar lá criptografia para todos os notebooks. O que adianta? Eu vou ter um investimento grande, alto, porque o investimento para adequar a LGPD, como vai envolver muito processo, muita adequação, muita capacitação, ele é alto, porque ele envolve horas de mapeamento, levantamento. Então, se eu começar a investir em ferramentas logo de cara, eu vou gastar muito mais e vou chegar à conclusão lá na frente que eu não estou pronto, que o principal faltou, que eu investi errado. Então, o destaque principal é ficar atento, Sim. Atento com essas promoções, com essas propostas milagrosas, porque isso, na verdade, eu vou precisar das ferramentas. Talvez aqui nesse seu exemplo, eu vou precisar da ferramenta de criptografia de banco de dados, mas qual ferramenta? Que nível de criptografia eu preciso? Só isso não é suficiente. Então, é isso que eu preciso ficar atento. E o primeiro passo para eu conseguir saber aonde eu vou investir, qual ferramenta eu vou comprar, é eu saber o que eu tenho que proteger. Então, para entender vários artigos da lei, eu entendo que, para mim, o mapeamento e identificação dos riscos é o principal ponto de qualquer projeto aí de adequação. Tá? Então, eu preciso entender o que eu tenho de dado pessoal dentro da minha empresa, como ele circula aqui dentro, como isso, quem tem acesso, quem usa, para quem vai, por onde ele passa, para aí sim eu conseguir falar, olha, eu preciso ter ali, eu preciso ter aqui, e isso muito bem amarrado e paralelo com todos os processos de capacitação e compromissos da equipe. Acho que o segredo é esse. Tá? Acho que fora isso, algo diferente disso, alguém fala, vou instalar um software aí, no dia seguinte pode vir a auditoria, isso não existe. Sim, então, para as empresas que estão vendo a gente, já fica aí um alerta. Se está começando o teu projeto de adequação, já com a instalação dessa ferramenta milagrosa, cuidado, não é bem por aí. Exatamente. Tem todo um levantamento de processos, uma parte cultural, conscientização, o pilar educacional é super importante e as ferramentas fazem parte? Sim, fazem parte, está certíssimo. Mas isso é depois de um assessment, um levantamento durante uma auditoria, não é o ponto de partida do projeto. Dia zero do projeto está lá instalando uma ferramenta. Não é por aí. Perfeito, Rafael, muito bom. Teve outra parte aqui no teu artigo, depois eu vou deixar o link aqui para o pessoal, que eu gostei muito, que você destaca assim, que o primeiro passo é convencer a alta gestão da importância do projeto de adequação. Procure ressaltar os benefícios que uma implementação bem-sucedida da LGPD poderá trazer para o negócio, tais como aumentar a credibilidade do mercado e dos clientes, dados mais estruturados, processos mais seguros e, de fato, é um desafio logo no início convencer a alta gestão e é necessário, né? Sem ter esse apoio da alta gestão, o projeto vai passar por muitas dificuldades e desafios. Então, como que é esse processo de convencimento e conversar sobre isso com a alta gestão? Do meu ponto de vista, com essa questão da lei, isso ficou mais fácil, vamos dizer assim. Porque a gente de área de segurança, área de projetos, sempre se baseia em normas de boas práticas. Só que uma norma de boa prática, ela não é uma obrigação, ela não é uma lei, muitas vezes. Então, ela não é obrigada. Por que eu utilizo uma boa prática, me baseio em uma norma para ter uma ISO, por exemplo, uma ISO 27001? Porque eu quero ter um diferencial no mercado. Eu quero mostrar para os meus clientes e fornecedores que eu posso oferecer um serviço diferenciado. Então, muitas vezes, você convencer só com esse approach da norma era mais difícil. Eu entendo que agora está tendo esse movimento muito maior atrás disso, porque agora vem uma lei. Então, muitos estão olhando só a parte da multa. Então, estão se movimentando por causa da multa. E o trabalho nosso perante a alta gestão das empresas é trazer um pouco diferente. Olha, vamos se adequar por causa da multa.
Vamos se adequar, porque isso vai trazer um diferencial de mercado. A gente vai mostrar para os nossos clientes que nós estamos preocupados, nós vamos criar uma relação de confiança com o nosso cliente, que é o titular do dado. Então, o trabalho de convencimento para trazer o investimento para esse tipo de projeto é você mostrar a importância disso e que ele tem que ser o exemplo. Não adianta eu chegar com um baita projeto de compliance, porque LGPD tem muito da cultura organizacional. Você pergunta, dá tempo agora em 6 meses de implantar uma cultura de privacidade? Não dá. Mas também não vai ser em 1 ano, em 2 anos. Isso é algo que demora e tem que enraizar na cultura. Então tem que começar a massificar isso, isso tem que começar a acontecer e tem que vir de cima. Então a primeira turma que tem que ser convencida da importância da privacidade é a alta gestão. Então é por ali que a gente tem que começar a fazer treinamento, mostrar os benefícios e não só as sanções, o que ele vai ter de diferencial competitivo, e não só um diferencial, né? Ele vai acabar sendo um limitador de fornecimento de serviço. Então, se eu não me preparar, ninguém vai me contratar como fornecedor e vai ser aquela cadeia alimentar, né? Então, eu acabo... Porque se o meu fornecedor não está compliance, eu não estou compliance. Então, eu tenho que... Toda a minha cadeia tem que estar preparada. Então, isso começar a ser não só um diferencial, mas uma exigência do mercado. Então, a alta gestão tem que ter essa visão, não só da sanção, mas do negócio e dos diferenciais que ele passa a ter com um projeto de adequação bem feito, bem estruturado. Sim, o fato até agora, né, nada mudou. A PL lá que pede para adiar a lei ainda vai passar por todo o seu processo, mas ainda não andou. Então, até então, ela entra em vigor em agosto. Nós estamos, né, todos os profissionais que têm conversado sobre esse tema, todo mundo fala que acredita que realmente não vai adiar. Isso para a gente é muito importante, porque segurança da informação, que é o berço, né, disso tudo, né, da proteção de dados, para a gente isso é muito importante, porque ganha prioridade, começa a enraizar na cultura organizacional. Por quê? O que acontecia? A minha experiência própria. Quando eu precisava ir para um comitê de gestão de mudanças, defender a minha mudança de um patch de atualização, de segurança, tudo mais, tinha que disponibilizar a aplicação, baixar tudo, fazer de madrugada, não sei o que, janela, aquela coisa toda. Diversas vezes a minha mudança foi rejeitada para entrar uma mudança de layout da tela. Então, segurança Sim. da informação não tinha esse peso, não tinha essa prioridade. E aí agora, né, eu fico pensando, nossa, agora o cenário é completamente diferente. Eles vão olhar com outros olhos, porque a segurança passa a ser uma prioridade. Nossa, vamos pagar para ver um patch de segurança que uma criticidade alta não vai entrar? Iria entrar, não teria nem conversa. Então, essa mudança, né, é algo que vai... Tem um processo, tem um tempo, como você está falando, né? Se a gente for fazer um paralelo, é igual obra de infraestrutura, né? Nenhum prefeito, governador gosta de mexer no esgoto por baixo da terra, porque não aparece. É fundamental, é imprescindível, mas não aparece. Ele quer fazer ponte, quer fazer rua, porque isso dá voz e aparece. Então, é bem o paralelo que você falou aí, né? A segurança, a prevenção, a proteção acaba ficando em segundo plano. E quando eu fazia aqueles planejamentos, eu faço ainda esses planejamentos de orçamento, sempre tinha algo relacionado à segurança, continuidade de negócio, redundância. Esses projetos, na hora que você faz a lista, você escolhe o que vai para o ano que vem. Esses sempre ficavam para depois, porque são projetos relativamente com custo alto, mas dão preferência para outros, melhorias, ferramentas novas, e ele vai ficando. Às vezes anda 3, 4, 5 anos, aquele mesmo projeto fica e não é implantado. E exatamente agora isso inverteu. Os projetos de segurança estão tomando prioridade máxima, muitas vezes até o orçamento foi revisto, então a gente tem que aproveitar e apontar os investimentos para o lugar certo e adequar as empresas de forma correta. Sim, e não ficar as empresas se vitimizando do tipo, nossa, mais burocracia, mais multa, nossa, que o empresário no Brasil não sei o quê. Gente, não pensa dessa forma.
Pelo contrário, você pode criar soluções para o teu cliente já com privacidade e proteção de dados, e ninguém melhor do que tu para conhecer a dor do teu cliente. Então, isso pode agregar, somar valor. Um exemplo que não tem nada a ver com tecnologia, mas quando nós vamos nos hospedar lá num hostel, você não paga mais caro para ter privacidade, para ter o teu quarto, as tuas coisas? Então, nos negócios é a mesma coisa. Podemos aproveitar isso para gerar valor, né? Então, é importante essa mudança em empresas que já estão pensando assim, que estão investindo em privacidade e proteção de dados, elas estão saindo na frente. Sim, com certeza. Eu acho que é uma mudança cultural não só nas empresas, mas das pessoas como um todo, né? Sim. Hoje em dia, as pessoas falam de privacidade, mas muitas vezes não se preocupam com a privacidade, ou nem percebem que estão tendo a privacidade hackeada, vamos dizer assim, porque muitas vezes aqueles aplicativos, na vontade de entrar, de ver, de testar, você aceita aquele termo de privacidade e não sabe que está assinando ali. Então, já li alguns textos, alguns artigos, já não lembro agora de cabeça exatamente, mas assim, no meio do texto, foi um teste que foi feito por uma empresa que ele colocou no meio do texto uma linha. Se você chegou até aqui, entre em contato, você ganhou $1.000. Acho que demorou 6 meses para alguém entrar em contato para ganhar $1.000. Aí tinha uma empresa de jogos, tal, que você poderia excluir termos do termo de confidencialidade e privacidade. E um deles estava lá. Você aceitando, você está vendendo a sua alma. Como um teste também. Sim. E menos de 5% removeu essa cláusula do termo. Então, tem que haver uma mudança de cultura de privacidade de todos, não só das empresas, né? Então, e por isso que a gente comenta que esse processo de adequação, ele não é um processo de TI, não é TI que vai fazer isso, tá? Então, esse é um primeiro ponto, esse é um primeiro desmistificação, que foi um dos pontos que me motivou também a escrever esse artigo, que eles ligavam para a área de TI e falavam assim, olha, vê aí o que você precisa fazer, liga para o Rafael e vê o que eles precisam fazer. E aí o pessoal de TI, mais perdido ainda, me ligava, falava, Rafael, precisa ver aí, já vê um programa aí para a gente colocar aqui para LGPD. Eu falei, não, calma, gente, não é bem assim, vamos marcar uma reunião com os sócios para eu explicar. E aí começa. Aí você marca uma reunião, apresenta para os gestores, aí eles já se assustam, regalam aqueles olhos desse tamanho e entendem o tamanho do processo. Então, é uma coisa que tem que envolver todos. A empresa inteira tem que estar engajada. Tanto a área de TI, com as questões de orientação de sistemas, mapeamento, avaliação do que existe, a parte de segurança mais propriamente dita, a parte jurídica tem que trabalhar em paralelo com a análise de contratos, avaliação de bases legais, identificação de riscos, a área de marketing, a área de RH, todas as áreas têm que estar totalmente engajada, não só em apoiar nos levantamentos e na análise, mas também implementar e enraizar essa cultura. Porque nada adianta, por exemplo, eu vou lá e compro tal criptografia de banco de dados, instalo criptografia em todos os discos, coloco um sistema que mapeia todo o meu tráfego de rede, gerencio o acesso de todo mundo. Aí tem uma pessoa lá do laboratório que olha lá um resultado do exame e divulga no WhatsApp para a família e para o grupo todo. Quer dizer, você está vazando uma informação, se não me engano, até você postou um vídeo, né, falando exatamente disso. Da Marília uma informação confidencial, totalmente sensível, mas de uma forma que a pessoa foi lá, leu uma informação que ela tem acesso para o trabalho dela e divulgou. Então, aí que entra a questão da cultura e da preparação de toda a equipe, engajamento de todos os profissionais em privacidade. Então, acho que esse exemplo, ele desmistifica toda essa questão de uma ferramenta vai resolver meu problema. Porque eu posso ter as melhores ferramentas, se eu não tenho um processo, sem falar aqui das questões dos direitos do titular, que eu acho que seria um outro assunto, um tema... Dá para fazer um webinar só falando só dos disso, direitos, né? Então, assim, acho que sem entrar nesse mérito, que também é um assunto que rende bastante coisa, mas eu acho que esse exemplo já desmistifica essa questão da ferramenta. Se eu não conscientizar as pessoas, se eu não tiver os processos bem definidos, eu posso ter milhões de ferramentas. Se tiver um vazamento desse tipo, eu vou ser sancionado.
porque eu não preparei, eu não criei política, eu não tenho um termo de confidencialidade do profissional que vazou. E então, aí que entra já desmistifica toda essa questão do software e todo esse engajamento necessário da organização inteira. Sim, o que você falou também me lembrou muito um exemplo que eu sempre falo nos treinamentos, que eu falo assim, gente, não adianta vocês colocarem aqui a segurança da NASA dentro da empresa, a empresa está lá segura com tudo que precisa, e aí me cria, você já deve ter visto muito isso daí também, um grupo no WhatsApp para cada bug. Aí já sai aquele grupo lá no WhatsApp com um incêndio, um negócio ali e tal, bug XPTO, bug XPTO. Aí tá lá a empresa cheia de coisa de segurança, com todas as ferramentas, tudo aquilo, tudo. E aqui no grupo do WhatsApp me mandando print com o ID de cliente lá, a tabela aparecendo tudo, log. E aí esse mesmo WhatsApp aqui é o número que ela tem, o grupo da família, que tá mandando tudo quanto é foto pro Google Fotos. Tudo errado. Então, olha como é uma questão cultural e a empresa inteira tem que fazer parte disso. Outro exemplo que eu acho que é uma área que vai contribuir muito nesse projeto de adequação, que é a área de experiência do usuário, né? Eu estou recebendo agora muita alteração de termo, eu fico olhando, reparando isso no e-mail, que chega a alteração da Uber e tudo quanto aplicativo que a gente está utilizando, as alterações nos termos, né, de privacidade. Sim. E, gente, é só olhar lá a lei, aproveita, como eu falo para vocês, usem, abusem lá do mapa mental. E olha quanta coisa que precisa para o próprio consentimento, quando vai colocar lá a questão do cookie. Vocês vão ter que escrever de um jeito que alguém que não trabalha com TI vai entender o que é um cookie. E Sim. Tudo de um jeito que, olha, não pode ser aquele termo gigantesco, tem que ser de um jeito claro, explícito, que qualquer um vai bater o olho e vai entender. Não é para ser aquele texto gigantesco que ninguém tem paciência. É um desafio. A área de UX, né, a experiência do usuário, vai poder contribuir bastante nesse ponto. E só para também não dizer que não vão existir ferramentas, né? As ferramentas vão ser necessárias, são fundamentais para a conformidade, mas o que eu quis deixar como um recado é cuidado com o momento e que ferramenta. Então, não abrir a porta direto para o software, se prepara, monta um mapeamento do que você tem ali. O ideal é fazer uma análise de risco para ver aonde eu tenho maior probabilidade e maior impacto, para eu direcionar o investimento de forma correta. Eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez, eu não vou conseguir fazer tudo nesse ano, por exemplo. Então, vamos faseando, vai fazendo uma coisa de cada vez, identifica seus pontos a melhorar, porque, com certeza, assim, a lei entrando agora em agosto, a NPD sendo formada esse ano, não vai dar tempo dela começar a sair multando desgovernadamente. Então, assim, eu imagino que eles vão começar, a primeira tarefa da NPD, no meu entendimento, vai ser começar a analisar os gaps e os pontos que tem maior dúvida na lei, na comunidade toda, e começar a pontuar esses itens. Eu espero que eles tenham uma análise mais de apoio no início e não necessariamente sair multando. Então, eu acredito que terá uma análise mais criteriosa, principalmente no começo. Então, a empresa que começou, já fez alguma coisa, que tem um plano, vai com uma análise diferenciada, diferente ela que não fez nada e fala, deixa esperar, vamos ver se cancela, a lei não vai pegar. Então, tem que começar. E por onde começar? Começa pela análise para ver aonde você vai investir. Aí sim, analisando quais são os seus riscos, você vai saber aonde você vai direcionar. Porque muita coisa tem que vir antes. Como você falou, a parte de conscientização é a primeira etapa. Não tem como você fugir disso. Você vai ter que fazer todo o levantamento, começar a dar treinamento, começar a conscientizar, porque isso é fundamental que as pessoas entendam o que precisa ser feito. E as ferramentas vão vindo. Então, por exemplo, que é a primeira pergunta, o que a TOTOS está fazendo? A empresa de software vai preparar o software para uma melhor experiência do usuário. Então, algumas coisas, na tela lá que vem um grid cheio de dado pessoal, vai vir um monte de asterisco. Só vai aparecer o dado a pessoa que precisa quando clicar no registro, que aí eu tenho um log de quem acessou aquele registro. Então, são coisas assim, melhorar log, melhorar um relatório para
enviar para o titular. É isso que você tem que cobrar da empresa de software. Mecanismo de você poder dizer, ó, esse campo aqui é um dado pessoal, eu quero ter um tratamento diferente. É esse tipo de coisa que a empresa que te fornece o software vai ter que se preocupar. Senão já deve estar praticamente saindo do forno essas melhorias. Mas não que a empresa tenha que lançar uma ferramenta que te deixe adequado. E aí olhar quais são os pontos principais. Eu tenho muito participante que anda com muita coisa confidencial em notebook. Então, esses precisam de uma criptografia específica no equipamento portátil. Como que eu trafego o pendrive? Mudar esse processo, colocar uma ferramenta de publicação online. Aí sim eu começo a olhar as ferramentas. Então, o recado principal em relação às ferramentas é que eles estão oferecendo como fique com paz com a minha ferramenta. Quando o certo seria, a minha ferramenta te apoia na adequação. Então, só que vendas, você sabe como é, né? Tem que dar um mote, chamar atenção e muita gente está se aproveitando da preocupação do momento para tentar vender mais. Perfeito. Então, pessoal, sempre olhar se o projeto de vocês está pelo menos contemplando esses 3 pilares que a gente conversou muito hoje aqui. A questão de processos, que vai ser super importante. O técnico, que não tem nem conversa, são essas ferramentas de segurança da informação. E educacional. Não adianta nada, TOTUS e todos esses teus fornecedores te fornecerem lá muito bem estruturado tudo que tu precisa do ponto de vista de sistema, banco de dados, segurança da informação. E na semana seguinte você está lançando lá uma campanha Indique e Ganhe, pedindo para botar uma lista gigantesca de pessoas e nome e telefone, e aí vai tudo por água abaixo. Certo? Exatamente. Perfeito. Então tá, Rafael, muito obrigada pela tua participação. Foi muito boa a nossa conversa, muito esclarecedora. E tenho certeza que esse episódio de hoje vai agregar muito aí para as empresas e os profissionais que estão trabalhando com privacidade e proteção de dados. Acendeu vários alertas aqui, né? Que bom. Obrigado pelo convite, foi um prazer e quando precisar, estou à disposição. Tá certo. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.